Qual que gostaria de conversar com vocês, ouvir a opinião de vocês, é o seguinte: o ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, sempre ele, autorizou o retorno do ex-deputado federal Daniel Silveira ao regime semiaberto, mas rejeitou pedidos de liberdade condicional e também negou o enquadramento nas condições do indulto natalino do presidente Lula. Isso por considerar o indulto incabível a condenados por crimes contra o Estado Democrático de Direito. O Daniel Silveira, foi condenado, vale lembrar, em 2022 a 8 anos e 9 meses de prisão, e o ministro determinou que seja recalculada a pena ainda a cumprir. No regime semiaberto, Daniel Silveira deverá se apresentar diariamente na colônia agrícola Marco Aurélio Vergas Tavares de Matos, em Magé, onde ele já tinha cumprido pena em regime semiaberto em 2024. Em dezembro do ano passado, ele recebeu aval da Justiça para passar ao regime aberto, mas foi preso novamente apenas 3 dias depois por descumprir as regras da liberdade condicional. E aí, Plínio, começando com você, eu queria ouvir a tua opinião. Você acha que Daniel Silveira se arrepende de ter gravado aquele vídeo cheio de ofensas ao STF e aos ministros, ou é só questão de tempo para ele, na primeira oportunidade, voltar aos ataques a Moraes e ao STF? Isso acho que só ele que pode dizer, né, Tardan? Mas o histórico dele parece que ele, enfim, vai continuar com provocações. Quando ele teve que ele saiu da prisão com ordem para não sair de casa, tornozeleira eletrônica, etc., ele descumpriu essas ordens, por isso voltou para o regime fechado. Agora, o que eu acho mais grave nessa questão do Daniel Silveira não é nem o fato, não é o fato dele ter criticado os ministros, por mais veemente que ele tenha sido. Foi o fato dele convocar as pessoas ou incentivar as pessoas a agredirem os ministros da Suprema Corte. Né? Porque você veja bem, eu tenho um conceito de liberdade de expressão bastante amplo. Né? Eu acho que a liberdade de expressão vai até, como alguns autores chamam de perigo iminente, ou de vias de fato. Ou seja, quando uma palavra sua, um ato seu leva a uma agressão física ou leva ao assassinato de alguém. E o exemplo mais comum que se dá é aquele do teatro lotado. Uma corte que deu esse exemplo dizendo que você não tem a liberdade de expressão a gritar falsamente fogo no teatro lotado. E para mim isso hoje tem que ser ampliado para as redes sociais. As redes sociais hoje são o teatro lotado. Então, o que a pessoa fala ali, não qualquer pessoa, né, mas uma pessoa que tem centenas, milhares de seguidores, ou que tem uma grande influência como o Daniel Silveira tem, quando ele dá uma declaração, ou tinha, né? Quando ele dá uma declaração dessa, como a gente viu naquele ataque com rojões ao Supremo Tribunal Federal, ele provoca as vias de fato. Então, eu acho que, enfim, ele tem que responder no rigor da lei. Professor Gustavo,